Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar essa semana sobre um assunto bastante polêmico, mas extremamente necessário, que é a questão aí do racismo. Acho que todo mundo foi muito mexido e movimentado a pensar, se posicionar e a ver o que a gente vai fazer com essa história toda, né? Porque tem um ganho, né, que o Covid trouxe, que é essa questão de que não importa se a pessoa está na Itália ou não, mas está todo mundo interligado. E a mesma coisa essa questão do racismo, né? A questão não é se foi na minha casa, se era alguém da minha família ou não. A questão é que é algo muito sério e que mostra como que a nossa sociedade vem agindo, às vezes, para mim, tá? Talvez sem pensar, sem reflexão, porque não consigo muito conceber algumas coisas. Então acredito nisso. O que eu fiz? Eu não sou uma pessoa que tenho como estudo essa questão do racismo. Não fiz grandes estudos em épocas de faculdade, né? O meu foco sempre foi a questão do desenvolvimento das crianças e dos jovens. Então, eu não me sentia na semana passada preparada a dizer nada, até porque eu tinha um nó na garganta, eu nem sabia o que dizer. Eu tava totalmente. Eu fiquei paralisada, não sabia o que falar, bastante incomodada e triste com tudo isso, sem conseguir muito dimensionar mesmo a dor, né? E aí, conversando num grupo de mães, uma amiga indicou um livro, que é um pequeno manual antirracista, da Djamila. E eu fui ler, né? Ela ainda indicou, eu pensei, nossa, eu tô com tantos livros para ler, que eu pus lá para ler agora na quarentena, falei, vou conseguir retomar a leitura. Mas encontrei esse livro, uma outra pessoa encontrou em PDF e eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler e eu juro, foi abrindo e trazendo uma amplitude em relação às ideias, em relação às atitudes, em relação à minha postura. E o que eu trago para vocês hoje é um pouco isso, um pouco do livro, né? Porque foi o que eu aprendi. Primeira indicação de ler o livro. Acho que é um ponto importantíssimo que a gente busque informação, que a gente se alimente, né, de livros, de postagens, que a gente se alimente dessa informação até para a gente poder falar e para a gente se posicionar nesse momento. Então isso é muito importante. E aí ele trouxe de forma tão sábia pequenas sutilezas que a gente faz no dia a dia, né? Sutileza de uma novela, sutileza de uma produção literária, sutileza de onde estão essas pessoas, que era uma questão minha muito séria, até em relação à inclusão. Onde estão? Onde estão essas crianças? Onde estão essas pessoas? Onde estão os cientistas que fazem, né? Que produzem conhecimento? Onde eles estão? Em que lugar que nós estamos também vendo e como que nós colocamos todos em destaque. Então ela traz muito a questão do racismo estrutural, que eu acho que é muito importante a gente compreender, porque é mais do que a gente falar para os nossos filhos, é mais do que a gente só agir, gente, de forma aparente igualdade, né? É muito mais do que isso. É a gente compreender de que a gente vem de uma sociedade racista, de que isso está na nossa história. Isso está na nossa história e a gente nasce, as crianças nascem nesta sociedade, que tem esta história. Então, a importância das nossas ações na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, porque é realmente agir de forma antirracista, é mais do que só não ser. Então, essas são as minhas reflexões, indico a leitura do livro e como pedagoga, como educadora e como função da página, que é trazer essas reflexões para nós pais, educarmos os nossos filhos,
Além do livro e outras fontes que eu fui consumindo de informação sobre isso, uma questão muito importante é a gente trazer luz a toda essa cultura indígena e africana que é a nossa raiz, que é a nossa história. Então a gente precisa colocar uma lente, a gente precisa enxergar o racismo, a gente precisa enxergar que há cor, que há diferenças. E também trazer uma lente à produção, a produção cultural, literária, de todos os povos e principalmente dos povos que são a nossa origem. Então, essa semana é isso que eu farei aqui na página. Eu vou trazer exemplos de como a gente pode trazer para as nossas crianças isso. Como que a gente pode trazer para as nossas crianças, no nosso dia a dia, elementos da cultura que é a nossa raiz. E assim a gente valoriza, e assim a gente enxerga, e assim a gente consegue só aquilo que a gente enxerga, só aquilo que a gente valoriza, a gente pode realmente cuidar, a gente pode proteger, a gente pode dar voz. Então a ideia dessa semana é dar voz aos povos que são constituinte da nossa história, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tô adorando conseguir gravar os vídeos e seguimos juntos. Aguardo as reflexões que vocês fizerem também sobre esse tema, para que juntos a gente possa ampliar. Um grande abraço.